Começamos a live de hoje e eu dou aqui as boas-vindas a toda a gente que prestigia, acompanha esse canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, curta essa live, compartilhe esse canal. Isso é importante dentro deste propósito que nós temos de dar voz ao diálogo da antroposofia com a sociedade. Antroposofia e política é uma proposta de dialogar com, não somente dentro do círculo da antroposofia, dentro do mundo antroposófico, mas a antroposofia conversando, dialogando com a sociedade, com o pensamento acadêmico, com a política, com a vida, com o mundo. Enfim, hoje nós temos uma convidada que vem falar sobre um tema muito importante e a gente pensa que esse canal não poderia passar muito tempo sem trazer esse tema. Esse tema é muito basilar, é muito fundamental e no decorrer da live vocês vão entender por que eu estou dizendo isso, né? A nossa convidada de hoje é a nossa querida amiga Nina, que já está na tela. Seja bem-vinda, Nina. Oi, como está? Bom dia, Alain, bom dia a quem está aqui conosco. O tema, qual que é mesmo? Qual que é o tema? Daqui a pouco você acorda mais. Vou te dar mais um tempinho. Tô brincando. Pessoal, a Nina é uma pessoa muito querida, arte manualista, terapeuta, doutora em educação, escritora, conferencista, com oficinas e workshops em diversos países, em todos os estados do Brasil. É coordenadora e idealizadora das pós-graduações de artes manuais para educação e artes manuais para terapias e artes manuais para o brincar. E também o currículo dos trabalhos manuais na educação steineriana. Tem uma leitura bastante aprofundada e bem peculiar, bem interessante sobre a antroposofia. E o tema que nos propomos hoje é a antroposofia da imanência. Que coisa pode ser essa? O que será que é isso? É diferente? É uma outra antroposofia? Eu vou passar as palavras para que você dê a sua saudação inicial. Enquanto isso, vou mandando o link aqui para o pessoal do grupo, tá bom? Espera aí, abri agora o seu microfone, pronto. Gente, a antroposofia da imanência é a antroposofia. A antroposofia é uma filosofia da imanência, segundo Rudolf Steiner. O que diferencia é o que fizeram da antroposofia uma teosofia, né? Porque a antroposofia é uma filosofia da imanência. Por quê? Porque é uma filosofia da liberdade. A liberdade só pode acontecer na imanência, não ser livre por antecipação e nem depois. A liberdade é na imanência, né? E é isso, não é uma outra antroposofia, é a antroposofia, apenas a marcação é como um lembrete, né? Você tem que, de vez em quando, senão daqui a pouco está fazendo igreja, daqui a pouco está construindo templos. E a religião inspirada na antroposofia da imanência chama-se Comunidade dos Cristãos, que é uma belezinha, super fofa, mas a antroposofia não se quer como religião. Então, é nesse sentido que, às vezes, a gente tem que colocar um pouquinho de pimenta, né? Eu estou sentindo um ruído, Alain, não sei se é você. Tem um ruído. Será? Aí. Deixa eu ver, tira um pouquinho de som, só para eu ver. É você mesmo. O StreamYard não é um bom
aplicativo para áudio. Ele é ótimo para vídeo, mas para áudio não é tão bom, né? Depois você me ensina o melhor, porque você é super fera nessas coisas. O melhor é esse, mas ele tem esses negocinhos de áudio que às vezes atrapalham. Mas olha só, eu queria te dizer... nada. Me diz alguma coisa aí. Eu acho essa live muito cedo. Nem deu tempo de escovar o dente. Vai trazendo aí alguma coisa para ver se os neurônios começam a funcionar. Eu queria te dizer que você... Eu peguei um livrinho de cabeceira aqui. Opa, peraí, que está tendo confusão. Peguei um livrinho de cabeceira. Qualquer coisa, eu peço ajuda ao universitário, professor, doutor Rudolf Steiner, que foi à faculdade, que cursou a faculdade, entendeu? Que ele não caiu do céu, ele não deu uma subida no céu para pegar as suas coisas. Ele está conversando com os autores, ele está fazendo filosofia, gente. Ai, Deus. Mas eu ia dizer que você conseguiu, nos 5 primeiros minutos de live, resolver o assunto, e acho que acabou. Então eu vou voltar para a cama. Ó, estou tomando água com limão, água quente com limão. Porque assim, eu acordo, tomo um shot de limão com kefir e própolis. Depois do shot, tem que esperar uns minutos, tomar água quente com limão. Depois da água quente com limão, aí que vem o cafezinho com leite. Estou doida por ele. Só depois dele é que eu começo a funcionar. Gente, mais uns 20 minutos, então. Não, já está quase no fim, ó. Deixa eu ver se está vendo. Olha o limão, a casquinha. Opa, a casquinha do limão lá. Tá bom. Lá em Portugal, chama-se carioca de limão. Olha que bonitinho. Carioca de limão. A casquinha do limão, só que eles usam aquele limão siciliano. Fica uma delícia. Eu estou usando limão comum mesmo. Ele corta a casquinha do limão assim, coloca na xícara e água quente. Ai, nossa, só de sentir o cheiro já me dá uma lembrança de lá. Sim. Querido, você quer que eu faça aquelas coisas que eu faço em palestra ou epígrafe? Que eu vou fazer? Eu quero, mas antes eu tenho uma pergunta para você. Porque existem várias pessoas, várias leituras diferentes, e eu me lembro, desde quando eu conheci Steiner, e olha que o primeiro livro que eu li do Steiner foi o Evangelho de João, acredita? Dá uma pena. Comecei... Não comecei pela filosofia da liberdade, depois eu fui para esse, mas enfim, de qualquer modo, eu sempre fiz uma leitura da antroposofia como uma filosofia da imanência e como uma filosofia da liberdade. Tudo bem. Eu queria te perguntar o seguinte, é diferente disso, começou quando, ou é desde contemporâneos de Steiner, que as pessoas pensam numa filosofia transcendental, ou fora disso que você está falando? Já queixou demais. Como é que ele fala? Estão querendo fazer disso um luteranismo ortodoxo. Pois é, né? Ele queixa demais. E ele saiu da teosofia mais ou menos brigado com essas coisas também. Aí o povo acha que ele saiu brigado por causa de um assunto, enfim. Mas é sempre isso, a questão da captura dogmática do conhecimento. Porque são os modos de apropriação, entende? São os modos de apropriação do conhecimento que eles são... por exemplo, a gente está falando de Steiner, mas a gente podia falar assim, Deleuze, né? A gente podia estar falando de Deleuze. Por quê? Porque não tem nada mais libertário, né, do que a filosofia deleuziana. Porém, em determinados núcleos de estudo dessa filosofia, parece estar num templo. Você tem que usar o jargão, você tem que usar as palavras santas, você tem que, quando pensa alguma coisa, tem que pensar dentro daquela caixinha, por mais que o autor
por mais que o autor não quer caixinha, por mais que o autor não queira nenhum tipo de enquadramento dogmático, os modos de apropriação do conhecimento trazem essa questão da doutrina, do dogma, justamente porque nós vamos ao conhecimento pela alma do intelecto. Então, acredito eu que qualquer conhecimento, porque todo o aparelho escolar que nos formou, que nos trouxe até aqui, né? Você é formado em quê, Alain? Ah, você está sem som, pode deixar. Pedagogia. Pior ainda, né? Pedagogia é um porre, porque é tudo no âmbito do dever ser. Todo aparelho disciplinar, escolar, do jardim de infância até após a universidade, ele é plasmado por valores que tem a ver com a alma do intelecto, né? Sim, de um intelecto abstrato, né? Porque o intelecto ele é muito bom para operar coisas, mas se ele fica no comando do negócio, não tem liberdade, não tem imanência, não tem nada, porque ele é todo aparelhado, digamos assim, ele é um garantista, né? Para usar o termo do Supremo Tribunal Federal. Ele é garantista, ele quer garantir que aquilo que era continue. Né? Esse é o vovô intelecto, ele é um barbudo que reside em nós, né? Um velho barbudo, misógino, preconceituoso, homofóbico. Homofóbico. E habita lá no nosso íntimo. E quando a gente pega, né? E ele é alguém que acredita, digamos assim, que acredita nas hierarquias. Sabe quem é o intelecto em nós? É o militar da reserva. Boa! Ele é aquele cara, né? Ele é aquele cara que quer tudo em ordem. Ele disse isso, só vale isso. Ele é o iluminado, ele é o santo, ele diz a verdade, não é? Sim. E evidentemente que até um autor que está falando que não é nada disso, ele está falando que, gente, não é bem assim, desconfiem de mim, façam a sua... Olha o que ele fala, eu vou trazer lá numa carta, foi o Bruno Calegaro, um beijo para o Bruno, que, lá em 2007, que traduziu para nós uma carta dele que diz assim, que ele fala assim, para aquela amiga dele, a Rosa. Por quê? Porque ele era amigo de um povo de vanguarda, gente. Steiner, em 1894, ela era das paradas mais transcendentais. Ele era um cara, assim, mais moderno da época. E ele fala que sim, ó, olha o que ele disse. Em meu livro, tudo é expressão pessoal. Ai, não me coloca nessa tela grande, não gostei. Não, de manhã não dá certo isso desse tamanho, não. Assim, bem longe. Ai, melhor. Muito bem. Depois dos 60, a gente não deve ficar muito perto da tela, não, porque assusta os internautas. Você entendeu isso, Alain? Entendi. É expressão pessoal. Olha só, eu queria, em primeiro lugar, mostrar, está falando daqui, mostrar a biografia de uma alma que se empenha por erguer-se à liberdade. Ele não quis fazer um livro para que depois de você ler, você já está livre. E tem gente que tem da antroposofia e nem passa por isso. Sim. E aí ele conheceu a turma dele. Eu separo o Steiner em 3, né? Vocês sabem, já estão careca de saber, já falei disso em toda parte, mas eu não vou falar de novo aqui. Mas tem muita gente que vai ver essa live que não sabe disso.
Eu não sou eu. Os estudiosos dividem o Steiner em três Steiner. O primeiro Steiner é o Steiner que eu chamo de cientista. Eu não vou ficar fazer uma fala aqui. Olha só, eu vou falando, tá bom? Você vai me organizando, porque é muito cedo para mim. Olha só, que é chamado de cientista. Na verdade, é o que apelidei ele de cientista. É o primeiro Steiner, porque os filósofos passam por fases. E a história da filosofia categoriza essas fases, a fase tal. E alguns filósofos, numa fase, brigam com o outro, né? Kierkegaard, por exemplo, né? Ele na primeira fase é de um jeito, na outra ele desdiz tudo o que ele fez. Mas Steiner não. Steiner é muito bonitinho na sua trimembração. Ele é dividido em 3 fases. Na primeira fase, ele vai dos primeiros escritos, do GA1 até o GA... Acho que GA9. Bem, não vou lembrar de GA agora. GA9, eu acho. Não tenho certeza. Aí, mas eu tenho escrito em algum lugar, não. Aí, até 1902, até quando ele entra na teosofia. Quem era esse primeiro Steiner? Esse primeiro Steiner era o cara da universidade, o cara das baladas, ele se encontrava com a turma dele era porreta, era de um pensamento incrível de virada de século. Sabe o que é isso? Virada de século. Era um pensamento incrível. E aí ele viveu intensamente isso. Ao mesmo tempo, ele morava com uma senhora. Ele era um jovem casado com uma mulher mais velha. Casado não, amancebado. E aí, ele, no segundo Steiner, é a fase dele na teosofia. Olha só o que acontece. Na verdade, que eu quero falar é isso. Ele estava esse primeiro Steiner, né? que é esse Steiner da fenomenologia, né? de tornar visível, né? de ultrapassar dicotomias. É o Steiner do entre. Né? Porque a filosofia, a antroposofia é uma filosofia do entre. Né? Quando ele chegou lá na turma da teosofia, que eram outros ambientes, ele pegou esse procedimento, essa epistemologia, esse modo dele organizar as coisas, de pensar, de olhar o mundo, né? Essa fenomenologia que ele pegou, a gente sabe, lá de Goethe e tal, e aplicou aquele conhecimento dogmático, doutrinário, esotérico. Ele fez isso, e é legal ver... Opa, o que é isso? Ai, gente, tem um outro que ele tem meio um cavanhaque. Você falou do jovem, eu peguei ele bem novinho. Ele não é o jovem, não. 1882. Pega aquele que tem um cavanhaquinho, assim, nossa, eu acho aquele um broto. Então... que ele está bem nietzschiano. Que ele está assim, meio encostadinho. Nossa, eu adoro aquela foto. Bem, enfim, aí, o que acontece? Quando a pessoa pega os livros dele, porque os centros de formação, de uma forma geral, vou falar do Brasil, mas os centros, Portugal é assim, são os lugares que eu conheço, Inglaterra é assim, é só o que eu conheço. Deixa eu ver. Esse. Eu acho ele um brotinho. E tem um outro dessa mesma fase, que ele está meio que recostado, assim, numa cômoda, que é uma gracinha. Imagina, esse cara... Vai falando que eu vou ilustrando. Estava nas baladas, né? Ele estava nas baladas. E aí, ele saiu desse lugar, né? De pesquisador, de curador de um acervo histórico, científico, de Goethe e tal, né? E encontrou a turma dele. Por quê? Porque ele era pisciano, né, gente? O cara era pisciano. Então, ele tinha aquele pezinho, digamos assim, no outro mundo. E aí, no meio desse mundo... Mas ali ele tinha lido
até aí ele tinha lido Fichte, Schelling, Schiller, Kant, Schopenhauer, ele é estudioso de Schopenhauer. Não, essas coisas todas do cientista, do doutor em filosofia, claro, ele tinha mergulhado na história da filosofia e de lá ele trouxe muita potência para nós, né? E trouxe... Mas não era muito acadêmico, não era muito chato, não? Vá, né? Não pode falar de provocando. Não, deixa eu concluir o raciocínio, garoto. Olha só. Que eu podia te provocar. Mas deixa eu falar o que aconteceu na virada do primeiro para o segundo Steiner. Quando ele chegou na teosofia, ele achou assim, no íntimo do seu ser, encontrei minha turma, entendeu? Porque ele estava que nem você, esse negócio de academia é muito chato, o povo só fala disso. E aí, e ao mesmo tempo, ele encontrou aquela moça dos sonhos. Começou a dar umas transadas boas, né? É o segundo Steiner, é o Steiner da paixão. Você entendeu agora, Alô? E aí, quando a gente lê um livro dele, do segundo Steiner, que vai até 1912, mais ou menos, foram os anos que ele ficou lá no... não, agora eu quero que você fale. Não, interrompe, briga comigo. Mas ele era amigo dessa mulher aqui, ó. Não vai me assustar de manhã, tira isso da tela. Não vou olhar. Ué? As pessoas desconhecem que ele foi amigo da Anne, tá aí, ó. Então, vamos lá. Tira isso tudo daí. Então, o que acontece? Quando as formações começam... Por exemplo, quer ver uma obra que elas adoram começar? Teosofia. Você fez seminário, Alain? Fiz. Começou por que obra? Me indicaram a teosofia. Mas eu fui para a arte da educação. Tudo bem, no terceiro Steiner. Mas vamos pensar disso. O que acontece quando o leigo, a pessoa que não estudou filosofia, a pessoa que não sabe quem é Rudolf Steiner, acha que ele é um mago, né? Eu li a Ciência Oculta também, logo no começo. Qual que é o único jeito? Quando a pessoa entra nesse mundo, o único jeito dela lidar com esse conhecimento é com a questão do princípio de autoridade. Justamente o que ele não quer, né? Tem aquele livrinho dele, como é que é o nome? Carências da Alma em Nossa Época, aquela palestra, onde ele traz essa questão da autoridade. Mas quando você lê um livro cabeludo, como Teosofia, como Ciência Oculta, que ele está querendo mostrar o processo da fenomenologia, o processo de trazer para a imanência o conhecimento. É isso que ele faz com o esoterismo. Não está lá a ciência oculta. O que ele faz com a ciência oculta? Edita um livro. Entende? Ele está querendo escancarar, ele está dizendo não. Ele é que nem Ratatouille. Qualquer um pode conhecer isso. Né? Qualquer um pode cozinhar. Qualquer um pode ser. Não tem nada oculto, não. Bora aí, vamos fazer os exercícios, vamos olhar com o nosso próprio corpo para esse conhecimento, mas os modos de apropriação pegaram esse conhecimento, deixam esse conhecimento hermético e colocam numa pirâmide de valor. Você, o iniciado classe da carteirinha roxa, só que vai entender o que está escrito aqui. Pronto, acabou a antroposofia. Por isso que a gente tem que sempre voltar a lembrar. Olha, gente, não foi isso que ele fez. Aí o segundo Steiner ficou assim, nessa paixão,
né, transando feito doido com a Maria Steiner, se reunindo com a galera, fazendo viagem. Eu não sei se tomava opiáceo, eu não sei o que era, mas fazendo viagem astrais, escrevendo pra caramba, falando pelos cotovelos. Esse era o cara, né? Que fala, Carências da Alma, nossa época, é dessa fase? Não, é de 1923. É o terceiro Steiner, que é o Steiner fofinho, aquele que você gosta. É o Mas Steiner é bom para começar. É o Steiner Não, Steiner da pedagogia, Steiner, né? Muito bem. Aí, o que aconteceu? Ele brigou, né? Porque também ele brigava, né? Imagina esse cara, é uma figura, né? Aí, o que aconteceu com ele? Bem, rompeu e foi cuidar da turma dele. Não, só quero gente aqui que entenda que a antroposofia não é esse negócio esotérico, que a antroposofia é uma coisa da imanência, que a gente tem que estar com a percepção do fenômeno, não só ficar aí criando coisas no intelecto, a gente não pode ficar com esse pensamento morto, a gente tem que vivificar, a gente tem que fazer. A gente tem que fazer. Era o que ele queria ficar só naquela coisa de reunião por semana, né? Não, ele não queria religião, ele queria fazer. E aí ele começou a fazer. E aí ele começou a ser um militante, um militante político. Imagina, ele começou a lidar com o social, ele foi cuidar dos trabalhadores, ele foi fazer coisa. E nesse fazer de coisa, de dar aula, de empresa, esse fazer de coisa, começou, então, aquele primeiro conhecimento, com aquele exercício que ele tinha tido lá no esotérico, se amalgamar no fazer. Então, o primeiro Steiner é o Steiner do pensar, né? Do pensar, é o cientista. O segundo Steiner é o Steiner da paixão, apaixonado pelo esoterismo, apaixonado pelo outro mundo, apaixonado pela Maria Steiner, é o do sentir. E que sentir esse dele, né? E o terceiro Steiner é o do fazer, é o do querer. E aí foi que veio tudo. Que veio a trimembração social, aí que veio a trimembração social, que veio a pedagogia Waldorf, a agricultura biodinâmica, a comunidade dos cristãos, a euritmia, a medicina antroposófica, os goetheanos todos. O cara queria fazer mundo. Eu acho isso uma delícia. Bem, enfim, só que se você... E tem gente que passa a vida toda só no segundo Steiner, por quê? Porque tem gozo pelo esotérico. Não tem nada de errado com isso. O problema é que esse Steiner digamos assim, do esoterismo, da teosofia, é o modo de apropriar esse conhecimento de maneira dogmática. Por quê? Porque é isso que acontece. A pessoa vai para as asceses, né? Vai para os silícios, já amalga. Quem tem gozo pelo segundo Steiner, normalmente é a pessoa que tem espírito religioso. Né? Quem vai para o terceiro Steiner não quer saber de nada desse negócio de ciência, negócio esotérico, quer fazer mundo. Vai fazer mundo, vai plantar e vai dar certo, porque o cara era genial, né? Vai fazer experimentos e vai dar certo, vai fazer ciência e vai dar certo. Pô, né? Vai fazer medicina e vai funcionar. Por quê? Porque é isso. Agora... Mas há quem vá para o Steiner do fazer com o espírito dogmático. O espírito dogmático está em toda parte, desculpa. Com o espírito religioso, com o espírito doutrinário. Por isso que a gente tem que, o tempo todo, Alain, tá fazendo esse trabalho de cuidado de si. Ou será que eu caí na roubada do dogmatismo? Né? Eu mesmo estou fazendo esse exercício. Olha só, olha os exercícios que eu me coloco a fazer. Eu tô nessa birra, né, gente, com esse negócio de religião. Aí eu resolvi seguir a Luísa Lameirão, que é outra que eu morro de birra.
né? Porque, enfim, a gente tem birra, né? Por causa do dever ser e tal. Então, eu peguei uma autora, que é a Luísa, né? Que tem uma proposta genial, que é o advento... para de... vou pôr assim... esse livro dela, O Advento a partir da contemplação das Madonas. E estou aqui nesse processo de contemplação das Madonas. Hoje à tarde, às 16h30, eu até preparei um conteúdo para apresentar para as pessoas, porque é muito potente. Faltam 15 dias para o Natal. E aí, daqui a 15... Tem 15... Você conhece esse livrinho, né? Ou A Força Terapêutica das Madonas. Tem 15 pranchas. Eu sou do tempo que só existia Xerox. Eu ainda guardo. Então, isso aqui é tudo eu conheço, mas não uso, não. Você não usa? Não. Então assiste minha live hoje à tarde. Você vai gostar. Eu vou passar as Madonas. Então, só para mostrar como que a gente precisa estar o tempo todo desafiando a si mesmo para não cair no dogma. Então, eu tô trazendo esse... Nossa, você é esperto, põe as nossas palavras aí embaixo, passa os negócios assim. Nossa, muito bom, hein? Tá provissa. Me contrata. Pode contratar. Você quer ser contratado? Yeah. Eu vou te contratar mesmo. Então, desliga essa live aí e vamos falar. Tá bom. Eu vou te contratar. Você é bom nesse negócio, hein? Mas você tem tempo para estudar as temáticas? Tudo que você exigir. Negociamos. Então, eu vou te contratar mesmo. Estou falando de contratar, hein? Tá bom. Olha só. Aí, eu peguei essa proposta, né? De alguém que eu conheço, que eu sei dos bons e dos maus percalços, digamos assim. Uma coisa que é eurocentrada, não é? Uma coisa que é branca, católica. E estou tentando fazer o exercício de não ser dogmática do lado do oposto, digamos assim. Criar outra lei. Então, porque isso é branco, é centrado, é eurocêntrico, é católico, então não serve para mim. Não, mãe. Eu estou agora fazendo um exercício de desconstruir em mim o ranço que eu estou dessas coisas, entendeu? Então, é o tempo todo. E é o tempo todo para um lado e para o outro. O tempo todo, que é justamente o quê? A antroposofia da imanência, que é a antroposofia, o tempo todo você mesmo se desafiando a sair do lugar do dogma. Vamos reduzir, né? Tem uma pergunta aqui. Posso fazer uma pergunta durante ou só no final? Não, faz pergunta. Enquanto você faz pergunta, Deixa eu organizar isso aqui. Pode fazer, pode fazer. Tem uma pergunta aqui do seu grande amigo Angelmar. Falamos dele hoje. Oi, beijo para você, Angel. Tem a ver com essa dança que você falou de ir para lá e para cá e buscar um equilíbrio? Ele está perguntando se é imanente, então não é transcendente? Não é transcendente, Angel, mas é transcendental. É transcendental. É o que fez o Rudolf Steiner no segundo Steiner, né? No tempo ele pegou aquilo que é transcendental, que é fora do mundo, e trouxe para cá, que é o que ele faz. Ele pega não tenho nada aqui para mostrar. Deixa eu ver se... uma pedra. Eu vou pegar uma pedra. Vou pegar uma pedra grande para você. Ele faz isso, ele busca o transcendental, não é? Aqui dentro, o invisível, a potência do espírito, está aqui, não está fora, que é aquele lugar de outro mundo que o conhecimento exotérico faz, né? Entendeu?
Coisa de filósofo, né, gente? Esse negócio de ficar trocando um pedacinho da palavra e já mudando tudo. Tem outra pergunta dele. Ixi, oba, vamos bater papo. Coloca ele para dentro, Angel. Se é imanente, não é transcendente, já foi. Agora ele continua. Nem contingente, por exemplo, com o contexto circunstante nosso brasileiro. Ai, ele vai ter que explicar melhor isso. Imanente, transcendente, contingente, Nina. Ai, agora eu não sei dizer se é contingente ou não contingente. Eu sei que a imanência, ela traça um plano de imanência. Mas também dá conta do contexto social? Ela traça um plano de imanência. O que é um plano de imanência? Vamos pegar o próprio Steiner, né? O que eu fiz dividindo o Steiner em 3 agora, né? Steiner cientista, Steiner apaixonado, Steiner do fazer, né? Foi traçar um plano de imanência na obra dele. O que é um plano de imanência? Um plano de imanência, ele leva em consideração tudo que há. Ele leva em consideração o agora. Então, ele é como assim, um arquivo que você está no Drive, que toda vez que você faz download, ele faz download, digamos assim, atualizando-se para tudo que existe, digamos assim, numa atualização mais atualizada. Sei lá, vocês estão me fazendo pensar essa hora. Então, é isso. Aquilo que serviu ontem não serve mais hoje. Você tem que trazer o princípio, o modo de pensar, a maneira, a proposta do pensamento e aplicá-la, digamos assim, né? É como se fosse um filtro, mas eu não gosto dessa palavra. Aquela situação. Ou seja, você não tem os quês, você tem o como. Por isso que a antroposofia é uma filosofia que se apresenta no mundo de modo estético. Porque quando você pergunta pelo como, você está perguntando pelos modos de fazer. Essa é a questão na antroposofia, né? Os modos de fazer. E segundo aquele lindo do Boto von Plato, agora também a gente tem que pensar no quem. A gente já não pensa mais no quê, a gente pensa no como e no quem. No quem. Essa quem é a questão. Muito bem. Você vê, Nina, a possibilidade... Não entendi a pergunta. Hã? Você vê a possibilidade de uma pessoa que escolha ou que entenda observar o mundo a partir desse filtro da filosofia da liberdade, que não deveria ser dogmático, doutrinário, ou Steiner como um guru, mas seria possível uma pessoa, se dispondo a usar isso como filtro, acabar caindo nessa tentação do dogmatismo, da doutrina e do guru? É uma autoeducação constante, né? É constante, não tem nada garantido. É o mesmo. Não é? É o mesmo. Você está sendo dogmática. Às vezes vem um pensamento assim que você quer manter, ele não está se sustentando mais, você diz, não, desse eu não abro mão, não. Entendi. Agarra aquele dogma com todo carinho, né? E é isso, eu acho que isso é o viver. A questão da alma da consciência é essa. Você agarra seu dogma com todo carinho, que nem eu com as Madonas aqui. Eu adoro as Madonas. Esse negócio de ficar pensando de epistemologias do Sul, de branquitude, de eurocentrismo, acabou com minha paixão pelas Madonas. Aí eu disse, não, eu vou agarrar minhas Madonas de novo, eu vou fazer outra coisa com elas. Entendeu? Então, é o tempo todo isso. Né? Você desconstrói e reconstrói em outra base. Esse é o exercício que propõe a antroposofia, que é o exercício de viver
Viver a partir da sua alma da consciência. Claro, a gente está sempre escorregando. A gente escorrega. Aliás, eu acho que o tesão da coisa... Pode falar tesão no seu canal? O tesão da coisa é justamente escorregar. Né? Você escorrega e fala, putz, pirei. Dancei. Ixi! O dogmático de carteirinha, ele vai estar sempre certo. E a pessoa que escorrega nos seus próprios dogmas, fala assim, nossa, isso eu vou ter que pensar de novo, né? Caramba, eu gostava tanto desse pensamento. Ele não está se encaixando mais, que nem... Ó, vou mostrar uma coisa que eu estou lendo. Eu vou mostrar o que eu estou fazendo. Tá vendo essa pilha aqui? Essa pilha aqui é de Goethe. Olha que fofo. É uma pilha de Goethe. O que eu estou buscando lá em Goethe? Uma discussão. Discussão de anos, mas que agora... Porque eu tô com a pós-graduação, o currículo dos trabalhos manuais na educação steineriana. Isso quer dizer que eu estou convivendo com um monte de gente que é formada em pedagogia e que fez seminário da pedagogia Waldorf. E aí é um problema, né, gente? Porque junto com essa formação, saiu de uma formação que te enquadra, que divide o mundo, que escolariza o mundo. Entra num seminário que, pelo pouco tempo que tem, muitas vezes não consegue fazer nada além de criar um receituário, né? Não que queira se fazer isso, mas é muito difícil, né? Você, no tempo que você tem, que agora é 4 vezes por ano, 4 anos, conseguir lidar com essas questões. A questão da formação é uma questão que a gente tinha que discutir. Bem, aí eu estou convivendo com essa turma, né? Ó, beijo para vocês, adoro. Vou comer um pedaço de gengibre, peraí. Eu tenho 2 perguntas para você sobre formação. Então fala, eu já vou falar do negócio do Goethe enquanto eu como aqui. Tá bom. Você começou aí há alguns minutos atrás, você tinha mencionado a formação de Portugal, a formação do Brasil, e parece que aí você acabou interrompendo, falou outra coisa, mas ali eu já tinha pensado em perguntar. Peraí, eu não interrompi, não. Eu citei a formação em Portugal e no Brasil, porque eu estava falando que elas adotam como primeiro livro teosofia, isso mesmo, na sua grande maioria das vezes. Pronto, pode continuar. É eu que não consegui fazer a pergunta que eu queria fazer nesse tópico de formação. A minha pergunta é a seguinte: onde erra, onde peca, onde falha esses cursos que a gente já teve aqui até uma live sobre isso e eu tornei público a minha dificuldade de chamar isso de formação, porque eu acho que formação é uma palavra muito, muito prepotente, mas onde que esses cursos falham, ou erram, ou deixam de ter, ou pecam, em não instigar a pessoa recém-formada a esse impulso da antroposofia viva, da antroposofia imanente? É a primeira pergunta. E a segunda é a seguinte, que é complementar a primeira. Se é que o curso fez isso, se é que a pessoa saiu do seminário com esse impulso, com esse desejo de fazer, de criar, como é que ela vai se esfriando, se formatando, se engessando, se desmotivando, se tornando repetidora eternamente de fórmulas no seu cotidiano, na sua prática antroposófica, seja educação, medicina, terapias, principalmente educação, né? Então, são 2 perguntas. Uma é onde falha o curso, outra é se o curso acertou, como é que a pessoa, com o tempo, ela vai deixando isso e se tornando uma repetidora. Nossa, quantos dias a gente tem para elaborar isso? Começamos a pesquisa quando? Olha só, primeiro, a gente tem uma coisa que a gente tem que deixar bem clara. Gente. Quem dá a formação é gente, quem recebe a formação é gente. Não é a formação, mas é um processo formativo. Primeira coisa. Depois,
a gente tem que pensar em todas as consequências, né, que os atos formativos. Então, para você formar uma pessoa, não é fácil, não, gente, não é fácil. Por quê? Porque você tem que criar, e às vezes o colegiado da formação é composta por visões diferentes da coisa. Você tem que imaginar o que você, o mínimo que você tem que oferecer naquele curso para a pessoa malimar dar conta de perceber que o buraco é mais embaixo. Eu acho que a formação é isso, né? Você faz um cenário, né? E a formação em pedagogia é a pior. É a pior por quê? Porque a pedagogia, esse nome já é péssimo, né? Está submetida àquilo que Steiner sempre detestou e que ele fala lá no Educação da Criança, lá na Antropologia Geral. Me disseram que eu preciso fazer isso, me disseram que não pode fazer aquilo, me disseram, ele não está toda hora reclamando lá. A mesma coisa. Por quê? Porque imagina você. Eu admiro, eu sei que é custoso, mas pô, a gente tem que admirar o que a gente faz, né? E assim, toda essa estrutura educacional, escolarizada, que a gente está submetido, e mesmo assim, conseguimos com a arte da educação, vivificar o currículo obrigatório. Então, é uma dinâmica complexa o processo formativo, porque tem o caminho de desenvolvimento individual, que cada um faz se quiser e se puder e se tiver condições. E que o tempo todo o processo formativo está dizendo, faça. Mas o estudante, né? O educante, como eu tenho gostado de falar, o educante, ele está submetido a uma dinâmica social complexa. Primeiro, ele é o educante. Ele tem que cumprir as tarefas educacionais. Normalmente, ele está trabalhando. Ele está sofrendo, se ele está na sala de aula, ele está sofrendo pressão da dinâmica social da escola. Então, são tantos fatores, né, que não existe um plano de idealidade nisso. O que existe é você sacar que precisa estar o tempo todo se renovando. E vou falar francamente, quando alguém me diz que precisa estar o tempo todo se renovando, dá vontade de Netflix. Não sei você, mas eu fico com vontade de assistir Netflix o dia todo. Porque é cansativo, gente. Olha a pressão social. Agora, com a pandemia, isso ficou evidenciado, mas isso sempre existiu. A pressão social que a gente vive, não é? Então, a primeira coisa é olhar com carinho para esses formadores, que são pessoas incríveis. Depois, pensar nas dinâmicas do seminário. Eu, se pudesse, fazia de seminário todo dia, porque não tem lugar melhor, mais pleno de alegria e dinâmica e de devires do que um seminário. Eu amo, eu já fiz vários seminários. Eu, antes do doutorado, cada ano eu frequentava um seminário. Então, já frequentei todos os seminários de formação que existiam naquela época, né? Já há mais tempo. Mas de Botucatu, de São Paulo, de Nova Friburgo, aqui de Juiz de Fora, eu nem morava aqui. Ou seja... Vamos fazer um aqui em Campos. Ah, que legal! Então, é muito importante. Só que esse caminho, ele é solitário. O caminho do autoconhecimento, que eu detesto essa palavra, mas do autoconhecimento, ele é individual, né? Cansativo. E não dá muito certo também. É um saco, né? Você vai fazendo o que é possível. Eu acho que abraçar o possível é a melhor coisa. Fala, não, esse é o possível, meu agora. Talvez depois. E depois, quando você começa a envelhecer, como no meu caso, você fala assim, nossa Senhora,
Ainda tem tanto que eu queria, se eu pudesse, eu me clonava para umas 15. Por quê? Porque eu queria, essa pesquisa que eu estou fazendo aqui. Sabe qual que é essa pesquisa que eu estou fazendo aqui? Deixa eu tirar esse, que esse aqui não é. Doutrina das cores, de Goethe. Estou tentando... Eu não tenho... Eu vou dar uma aula sobre esse assunto. Qual assunto? O preto na educação infantil. Adorei! Eu vou te encomendar uma aula que é vou dar um spoiler. O instrumento de percussão na educação infantil. Ah, não entendo nada disso. Eu e os tambores nunca nos encontramos. Mas o preto eu adorei. Não tem preto na educação infantil. Por motivos razoáveis, muito razoáveis, mas com várias falácias no meio. Enfim, mas quando você começa a estudar, né, você acaba, claro, essa prática, o preto, sem o preto, nos giz da educação infantil, tem uma razão, é necessário... Opa, caiu o Alain. É necessário, é bom. Estou ainda no ar, gente? Ah, não sei, eu não tenho comentário, eu não vejo nada. Vou tomar chá. O Alain não está aqui. Não sei se vocês estão me vendo. Eu estou aqui. Eu fui pegar o meu. Então. O seu é mais bonitinho que o meu. Eu detesto essa edição. Eu já tive essa edição antiga. Viu? É melhor. E aí, deixa eu falar. Lá no parágrafo 672, você encontra algo terrível, né? E aí você tem que ler o autor no seu plano de imanência. Porque o medo das pessoas não dogmáticas é que se você encontra uma coisa inaceitável no seu autor de referência, você usa o mecanismo da falácia. Como é que é o nome dessa falácia? Você conhece falácia? Sabe aquela falácia onde a pessoa errou uma... eu vou chamar de a falácia do cancelamento. Gente, chegou a farmácia. Olha o que chegou, veledinha. Eu vou usar, porque agora chegou, estou economizando. Como é que chama? Transdérmico aurum. Nossa, eu amo. Tem uma pergunta aqui do Chico Feitosa, mas eu estou esperando você concluir, Goethe. Vou concluir esse. A falácia do cancelamento. Vou inaugurar esse nome. A falácia do cancelamento é assim: o autor de referência fala uma coisa. Gente, vocês viram a farmácia? Uma coisa que se comprovou errada, inadequada, você cancela a obra toda. Esse é o medo dos dogmáticos. Por isso, quando um dogmático lê o parágrafo 672, e eu nem vou falar aqui da questão do canhotismo, que foi o embate que a gente fez no mês passado no curso, né? Porque Steiner fala uns absurdos, a gente conversou com médicos, terapeutas e tal. Então, o medo é de que, se Steiner estava errado no canhotismo, estará errado em todo mundo. Isso é uma falácia. E a falácia é sempre de base, digamos assim, ignorante, né? Vamos, para usar uma palavra simples. Vou ler o parágrafo 672. Arriscamos... por fim, cabe enfrentar aqui a questão capciosa de saber se todas as conformações e cores humanas são igualmente belas. Arriscamos afirmar... 1790 ele começou a estudar. 1810 ele publicou pela primeira vez a sua Doutrina das Cores. Goethe. Arriscamos afirmar, em virtude de tudo o que eu disse, que
o homem branco é o mais belo. Ou seja, olha só o argumento. Aquele cuja superfície vai do branco ao amarelo, marrom e vermelho, em suma, aquele cuja superfície parece ser a mais neutra e a que menos tende a uma cor particular. Ou seja, o que ele está falando aqui? Ele tá no guarda-chuva de que o homem branco europeu, o homem Coloquei branco... na tela para o povo ler, ó. Não Viu, faz isso. Não. Deixa eu... Ele tem a profunda convicção de que o homem branco europeu é o universal. Toda a filosofia ocidental é baseada nessa premissa. Então, é evidente que o belo é aquilo que é universal e neutro. O que é universal e neutro? O homem branco. Enfim, mas esse não é... Esse foi uma coisa que eu vou trazer para as alunas como uma demonstração de falácia, né? De generalização apressada. Então, você tira o preto da caixinha de giz de cera da educação infantil e aí, com a sua generalização apressada, tira o preto de toda a educação infantil. Não existe gato preto, criança com cabelo preto, olho preto. Aí, enfim, só estou falando que essas questões do dogma, elas estão o tempo todo e a gente precisa desconstruir o tempo todo. Como a gente fez com o canhotismo mês passado, como está fazendo com a questão do preto agora. Quando a professora não colocar o preto na caixinha da educação infantil, ela vai saber por quê. Ela vai saber também que, para a criança de hoje, o que ela vai poder decidir em liberdade? Será que para a minha constelação aqui na sala, né, que eu tenho 4 crianças pretas, é melhor eu ter o preto aqui, mesmo que eu perca a miscigenação das cores, mesmo que eu perca um pouco disso? Será que não é melhor incluir? Por quê? Porque o modo de conhecer da alma, do intelecto, é por generalizações. Então, se não pode o preto no giz de cera, não pode o preto em lugar nenhum. Por quê? Porque não poder o preto em lugar nenhum coincide com a cultura ocidental, eurocentrada, onde o branco é o mais belo. Ai, carambola, não é? É assim, um pouco assim que a gente tem que imaginar. É. E a gente estava falando do quê? Não sei por que eu fiz. Não, foi ótimo, foi ótimo. Eu lembrei de outros autores aqui que eu não vou citar para não ficar muito polêmica, mas que não são antropósofos, enfim. O que a Nina... Olha só, Alan, importante pensar no autor como um ser vivente. Sem de dúvida. uma época, de uma cultura. Isso não quer dizer que a gente tem que cancelar o autor. A gente quer dizer que a gente tem que ler o autor em seu plano de imanência e na sua pergunta. Qual é a pergunta desse autor? É como a gente lê... eu tenho. Acho que é esse aqui. Deixa eu ver. Não, não é. Quase não tenho nada do segundo Steiner aqui. Quando eu entendo a pergunta do Steiner, do segundo Steiner, quando ele escreve seus livros, eu posso ler os livros, porque eu vou olhar através da pergunta dele, e não como um texto, sei lá, mirabolante, sei lá. Você entende? A gente tem que saber ler.
A gente tem que saber lidar com o conhecimento. A gente tem que saber atualizar o conhecimento, né? Não é ler como um livro sagrado, né? Como o Steiner fala, o livro é a hóstia. É, porque a gente tem vontade, sabe? É aquela infantilidade de que Kant tanto detesta. Tô com calor aqui, peraí. Você me deu calor. Foi o gengibre que eu comi 3 fatias. Olha foi só. O gengibre mais o Veleda aí. É mesmo. Eu falei assim, é isso, já deu um quentinho, eu já estava caída aí. Olha só. Aí, deixa eu só mudar o ventilador aqui para cima. Aí, você tem que olhar para essa leitura. Ih, começou um moço a roçar aqui pertinho a grama. Tem muito barulho? Não? Você tem que pegar esse conhecimento, pegar esse modo de pensar de Steiner e aplicar no próprio Steiner. Tem até um autor que fala assim, usar o Steiner contra ele mesmo. Não é? Ou seja, tudo que você lê dele, você tem que falar, opa, esse moço é pela filosofia da liberdade. Só usa essa frase. E aí vai para o livro. Esse pensamento que eu gerei a partir disso que eu leio, está me libertando ou está me aprisionando? Se está me aprisionando, eu estou lendo errado. Se está me libertando, se está me ativando. Ai, tem até uma coisa linda que eu vou falar hoje à tarde. Estou cheia de spoiler. Que eu vou falar hoje à tarde. Vê se eu acho. Até fiz umas marquinhas cor-de-rosa em homenagem a Luísa Lameirão. Rosa. Olha só. Ela fala assim, para quem tem o livro, lá na página 35, no alto. Ela está falando das crianças, mas servem para nós, porque ela faz essa correspondência entre a gente, nosso eu, criança, né? A manutenção da nossa eterna criança. A manutenção da nossa eterna criança é uma filosofia da imanência. É você estar sempre ativada, né? Aí, as crianças têm a vivência interior de que portam algo completamente único e individual. Até já decorei. E esse único e individual quer sempre ativar-se. Olha que imagem maravilhosa. Esse seu conhecimento te ativou, te libertou? Então vai, sem ficar pensando se é certo, se é errado. Por quê? Porque o certo e errado é a posteriori que a gente descobre. Nunca é antes. Se foi antes, dançou. E, claro, tem parâmetros éticos que a gente tem que fazer a manutenção. Por exemplo, quando a gente lê uma coisa, isso está de acordo com os meus parâmetros éticos únicos e individuais? Né? Muito bem. O povo está falando o quê, verdade, Lúcia? O que é Lúcia, verdade? O que essas coisas você está colocando aí na tela? Eu vou colocando coisas que não são perguntas. Peraí, deixa eu tirar isso aqui. O que era verdade, Lúcia? Tem gente batendo papo, né? É tipo assim, a gente está dando aula, né? E o povo comentando pelo WhatsApp. É, tipo isso. É a galera do fundão. A galera do fundão é mal. Tudo bem. Se aquilo que você está fazendo, até mesmo por ninguém ter interessado, te ativar o outro, tá valendo, tá no jogo. Claro. A Lúcia fez um comentário. Formação é inadequado desde a sua etimologia. É colocar na forma, ou na forma. Quando a vida é um eterno estar fora de formatos. Aí a outra colocou, verdade, Lúcia. Foi isso. Olha só, vou ter que interferir no comentário. Vou usar uma questão básica. A vida produz formas. A vida? O que
faz a vida? A vida produz formas. A questão das formas não são as formas, são a permanência na forma fixa, ou seja, a retirada da vida, da forma, a morte. Então, porque senão a gente cai, então não vale processo formativo, então não vale nada, que chama-se niilismo reativo, chama-se isso, né? Quando se diz, não quero saber mais de regra, toda a liberdade. Filosofia da liberdade, então já vou arrancando a roupa agora mesmo. A questão, né, é que é a composição entre a forma e a vida. Esse seu processo formativo, né? A forma desse seu processo formativo, ele está te aprisionando? Você está conseguindo viver? Porque, às vezes, uma contenção, ela é importante. É que nem no bambu, aquele nó permite uma disparada. Então, no processo formativo, quando você exige do aluno, escreve, entrega esse artigo, faz essa tarefa, o esforço formativo de fazer aquilo porque alguém está mandando, aquele aprisionamento, se você está vivo, você vai dar um jeito de fazer e lançar-se. Isso é muito importante, né? A questão é aquilo que a gente vinha falando do Kant, a nossa vontade de permanecer numa menoridade, de receber pronto, de receber a verdade, de não honrar com aquilo que te cabe nesse latifúndio. Não é? Isso que é a questão. Ou seja... Mas aí é um processo formativo que dá vida, né, Nina? Eu acho que tem, de um lado, o processo formativo, que vou dizer, por pior que seja o formador que temos por aí, os nossos processos formativos junto à antroposofia são legais. Por quê? Porque eles sempre te dão a oportunidade de lidar com uma tinta, com um pincel. Eu tinha uma argila aqui. Com uma argila, com um bordado. E nesse lugar, você tem o encontro com sua alma. Mesmo que nos parâmetros gerais, né, você esteja, digamos assim, aprisionado a um dogma. Vamos pegar um formador, e a gente conhece alguns terríveis. O formador mais dogmático do planeta. Eu não vou citar nomes para não criar cancelamento ao canal. Eu acho que eu sei quem é, não sei. Essa turma daqui é capaz de cancelar, que são da cultura do cancelamento. Então, olha só, internet é complicado. Mesmo o formador mais grosseiro, mais dogmático, mais intransigente, mesmo ele te dá a base para você chegar a si mesmo, te apoia, porque é isso que ele quer, mesmo que você, para isso, tenha que matar o mestre, não é? Pronto, chega dele para mim, muito bem. Tá bom. É nesse lugar. Então, eu acho importante. Processos formativos, eles são importantes. E se você estiver acordada, tudo vai te ajudar na sua formação. Né? Eu vou pedir para você falar um pouquinho dos memes, mas antes... Nossa, já passou de 1 hora, a gente vai embora. Vamos seguir mais um pouquinho. Nosso público gosta de live de 2 horas, gente. Não é possível, 2 horas, eu não fico aqui, não. Nossa, eu ainda tenho que fazer muita coisa hoje. Acordei cedo para tomar banho e estar aqui, que você disse que tinha que estar perfumada e tal. Muito bem, estou, né? Nossa live, ela transmite perfume também.
Antes de você falar dos memes, eu queria que você falasse. Mas o Chico, ele está pedindo para você falar sobre, aí, dentro desse contexto da antroposofia da imanência, sobre os ativismos político, delicado, etc. Ativismos e antroposofia da imanência. Gente, não há nada mais ativista, não é? Do que a antroposofia. Porque a antroposofia, a definição básica dela é: o mundo é comigo dentro. Outra definição, outro pilar de pensamento para definir antroposofia: você tem que estar alinhado em seu pensar, o seu sentir e o seu fazer, a sua ação. A sua ação no mundo é o que vale, né? Outra, não tem como, digamos assim, você ser da antroposofia e não ser ativista, não é? Agora, questão da política, gente, está até enjoada desse assunto. Nossa, eu não estou querendo me alienar, mas tem hora que dá vontade. Por quê? Porque eu estou vendo tanto antropósofo totalmente aderido a esse governo bolsonarista, mesmo agora, após 2 anos. Olha só, deixa eu contar um caos. Lá, eu moro num condomínio rural. Nesse condomínio rural, né, são lotes de, no mínimo, 2.000 metros. Durante a pandemia, passaram a boiada, revogaram o decreto dos 2 metros. Agora, os lotes podem ter 500 metros. As pessoas começaram a vender parte de suas propriedades. E começou a chegar um povo, tipo bairro. Agora que está tudo fechado, vou morar no campo. Vou morar no campo, mas eu não quero planta, eu não quero sujeira, eu não quero... E eu vou construir com aço e concreto. Esses são os meus novos vizinhos. E aí, em 10 meses... Não, 9 meses exatos que eu estou parada aqui nesse mesmo cenário que você está me vendo, eu passei de uma vida no campo a uma vida urbana. Aí, pensando nisso, mas a gente tinha pensado a longo prazo, a gente comprou há alguns anos uma terra em comum com algumas pessoas que pensam em questões ambientais, para construir uma vila fraterna e sustentável. Nas eleições de 2018, pessoas ligadas à antroposofia de um modo geral e à academia. Uma das famílias manifestou interesse por votar em qual número. E aí aquele estremeceu. De lá para cá, outras 6 famílias apareceram como dessa linha, pessoas da antroposofia, que são olavistas e bolsonaristas. Então, gente, eu não sei o que está acontecendo no mundo. Eu estou cuidando aqui, eu estou aqui nesse lugar com o pé quebrado, pezinho para cima aqui, já desde 9 de outubro que eu não caminho, não faço nada, só manco. E vendo tudo isso acontecer. Entendeu? Gente que não quer, gente da antroposofia que não quer usar máscara, que quer voltar às aulas, que quer expor as pessoas a esse tipo de coisa. A sorte que a gente tem é que a nossa escola é muito equilibrada. Estão fazendo um trabalho maravilhoso de educação remota, sabe? E a outra coisa, Margarida Salomão ganhou a prefeitura de Juiz de Fora. E a gente tinha um cara do PSDB super legal, chamado Antônio Almas, dessa influência do sobrenome, um médico muito responsável, que sofreu demais, até atentado à morte pelos bolsonaristas daqui, mas que segurou a onda. Então, assim, me sinto... A gente está com 100% dos leitos de UTI ocupados, 93% nos privados e 100% nos públicos, mas estamos protegidos, pelo menos
nesse tom. Ah, porque você falou do negócio do ativismo político. Eu te falei nos bastidores que estou indo me mudar para aí, né? Não, mas eu achei que você estava brincando. Você vai mudar para cá? Por causa da Margarida Salomão, eu também mudaria. Você conhece ela? Nossa, ela é ótima. Não, só de ouvir falar. Vamos falar dos memes? Ela foi nossa reitora na universidade. Ah, legal. Memes. Antes de ontem eu voltei, porque eu desde quando eu quebrei o pé, eu estou trabalhando demais, sabe, Alain? Demais. Eu também. As pós-graduações estão remotas e a gente começou uma pós-graduação online. Falando nisso, até tem um recadinho aqui, vou falar. Olha, eu tenho que falar que a pós-graduação, o currículo dos trabalhos manuais na educação steineriana, totalmente online, está linda e está com as inscrições abertas. Me fala o contato para eu colocar na tela, como é que a pessoa pode ter informação? Aquele link meu permanente. Digita aí aquele link permanente. Como é que a gente escreve ele mesmo? Nunca decoro. Espera um pouco que eu vou ver. Aquele link permanente tem todas as informações. Sabe? É link, tudo junto. linktr.ee /Nina Veiga. Tudo junto. Isso vai funcionar aqui. linktr de tatu. .ee /Nina Veiga. Todas as ações estão lá nesse link permanente. Se você quiser até compartilhar ele aí na tela, pode. Olha só. Deu certo, vou colocar. Outra coisa que está acontecendo também. A jornada da boneca Waldorf 2021, Alain. Uma delícia. Sabe aonde? No Hotmart, que é um lugar de cursos e tal. Então, são três cursos, são 50 vídeos, um percurso formativo. Isso mesmo, deixa eu ver se é. Isso mesmo. Um percurso formativo super potente, com entrevistas. Andiana! Volta, Andiana! A Andiana está aí. Oi, Andiana! Vem para cá, Andiana! Andiana, estou com um parque tecnológico maravilhoso. Consertei todos os computadores. Tenho até... Quer ver o que eu tenho? Olha, deixa eu mostrar. Até isso aqui eu tenho, Andiana! Muito chique! Você é muito rica! É chique! Consertei os computadores, estou com duas telas, aqui tem um computador, quer ver? Diana, aqui tem um computador que eu estou vendo e outro monitor aqui na minha frente. Muito Lê bem. aí o que a Cíntia escreveu, Quem é a Cíntia, hein? Eu conheço. Cíntia é uma querida nossa lá do grupo. Então tá. Olha só. Aí, a jornada da boneca Waldorf... Tá rica, não, são os meus apoiadores, os apoiadores do canal que me deram tudo, da câmera ao negócio lá de luz, ao conserto dos computadores. Nossa, tá uma beleza. Até um ventilador eu ganhei aqui, com controle remoto e tudo. Agora os apoiadores vão me dar um óculos novo que não me passe, mas eu não tive coragem de sair para ir no oftalmologista e na clínica, porque tem que medir. Ainda não saí, gente. Na verdade, só saí uma única vez. Bem, deixa eu terminar de falar. Falo demais, né, Ana? Jornada da boneca Waldorf 2021. Gente, então a pessoa vai entrar, começa pelo bebê estrela. No bebê estrela, ela vai entender os processos, as forças que, claro, configuram a criança, mas que também estão implicadas na estética da steineriana. Depois, ela vai para a jornada da boneca Waldorf, primeiro setênio, um processo formativo intenso, com entrevistas, antropólogas, artífices, psicólogos, médicos, uma coisa assim, imensa. E aí termina a jornada com a boneca Waldorf segundo setênio.
Aí vai pensar na relação social, né? Na inauguração do dentro e do fora. É lindo o processo, gente. Olha lá naquele lugar, Hotmart. Aí eu tenho que falar. Ai, vou até tomar uma água. Ó, gente, a garrafinha só que é de água mineral, tá bom? Mas ela já tem 1 ano. Veio comigo na última viagem em março e ficou. Congresso, segundo Congresso Artes Manuais na Academia. A programação tá linda. Vamos ficar no dia 22, 23, 24 e 25 no ar, das 9 da manhã às 10 da noite. Programação sem parar, gentes incríveis, pesquisas manuais, também lá no canal. Quem quiser, como é que chama? Certificado, é só se inscrever pelo Simpla. Quem não quiser certificado, é só aparecer lá no canal. Pós-graduação, artes manuais. Eu não entendi. O que só saiu pelo pé quebrado? Artes manuais para o brincar. Pós-graduação, ano que vem, totalmente EAD. Artes manuais para terapias, já falei. Não falei. Artes manuais para terapias já está com inscrições abertas para o processo seletivo. E o caminho do advento. E as noites santas. As noites santas. Já estou acabando o merchandising longo, né? As noites santas. Esse ano vai ser as noites santas da faxina. Vai ser o 4º ano que eu passo na frente dessa tela durante as noites santas e o advento. E aí eu não ia fazer, porque eu queria fazer faxina, porque a minha casa está um caos, né? Aí muita gente começou a me procurar, vai ter noite santa, vai ter noite santa. E eu sou Aparecida, né? E vou fazer a noite santa da faxina. E aí, desde que eu anunciei, não paro de fazer faxina. Se você visse à frente, a casa está assim, ó. Muito bem, então nós vamos lidar com essa questão da faxina. Faxina da alma, faxina da casa. Então é isso, é tudo que Bem, é só isso que eu tinha para falar. E agora você quer que eu mostre os memes? Então. Aí eu fiquei com o pé quebrado esse tempo todo e dei um tempo das redes. Mas antes disso, todos os dias de manhã, eu começava com um bom dia com Rudolf Steiner, né? Para esse alinhamento do pensar, do sentir e do querer. Mas, quando eu quebrei o pé, eu estava muito sobrecarregado, o pé quebrado, não sei o quê, parei até agora, em novembro. Aí o povo começou a me mandar mensagem, onde é que você está? O que aconteceu? Está com Covid? Voltei para as redes devagarinho. E ontem eu comecei a publicar de novo, do 1 até o final. Eu peguei o livro, cadê o livro? Eu peguei o Filosofia da Liberdade e separei frases. Você quer mostrar, Alan? Quero. E aí, você que coloca isso para... É esse aqui? Isso. E aí, claro, eu organizei esse conteúdo. Põe daquele jeito que eu te vejo. Isso. Eu organizei esse conteúdo junto com... para dar aula para as minhas alunas da pós-graduação. Deixa eu ver se eu acho a apresentação aqui. Da pós-graduação, a ideia foi, né? Essa reunião de memes é fazer uma leitura recortada e leve da Filosofia da Liberdade de Rudolf Steiner, de maneira a perceber isso que eu acho importante, gente, o pensamento-chave que nos ajudem a compreender a obra como uma proposta de concepção monista e imanente. Isso é importante também, esse monismo. Assim, poderemos sempre e novamente, que eu acho que é a coisa assim, mais importante para já ir fechando essa live também, que já não aguento mais falar. Assim, poderemos sempre e novamente ativar um alarme cognitivo para evitar a instalação em nós do pensamento dogmático,
com sua tendência a quê? Prepostos e deveres ser. Né? Se tem preposto, se tem dever ser, você tem que avaliar se não está metido. É que nem aquela coisa que tem uma live da Ana Roxo que diz assim: como perceber que você não está metido numa seita? Uma seita maluca, como ela diz. Vamos lá. Afinal, a filosofia da liberdade, claro, é uma filosofia para a liberdade. E fora da imanência e do monismo, não é possível o exercício da liberdade. E aí eu ponho um alerta para as alunas. Estou dando a aula que eu dou lá na pós-graduação. Esse recorte ilustrado não substitui o estudo sistematizado da obra. E aí eu, claro, faço o merchandising do meu querido Jonas Bach e suas Filosofia da Liberdade Online, o curso que ele tem, e da nossa adorável... deixa eu só falar. Jonas Bach, para quem não conhece, professor, doutor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E a nossa querida Cecília Costa, professora, doutora da Universidade Federal de Pernambuco, que também carrega essa filosofia da liberdade em grupos do WhatsApp, em grupos lá no Google Classroom, que é o lugar que nós, professores, mais habitamos durante essa pandemia. Muito bem. E aí eu vou trazendo as citações, né? Do livro, e as citações falam por si. Quer ler para eu descansar a minha voz? Eu posso ler sim. Mas eu tinha mais perguntas para fazer. Então vou passar rapidamente assim, ó. Vou passar rapidamente. Não é muito rápido, assim ninguém lê nada. Não vai ler, porque para ler tem que ler. Então volta que eu leio. Olha só, o ser humano não é um ser homogêneo. Essa já dá uma boa resposta para o processo formativo. Não é? Você não pode formar todo mundo igual, que todo mundo, cada um é diferente. Vamos pegar outra curtinha. Somente podemos achar a natureza externa conhecendo-a em nós. Antroposofia é o mundo comigo dentro, lembram? O que é igual a ela em nosso interior nos guiará. Eu acho isso uma lindeza. A intuição é para o pensar, o que a observação é para a percepção. Intuição e observação são fontes do conhecimento humano. Gente, e o que é intuição? Intuição é aquela coisa que não tem certeza, né? Aquela coisa que você mal e mal se aproxima, mas que você aposta de que vai dar. Né? Tanto que tem gente, até isso no senso comum, tá? Na filosofia um pouco mais complexo, mas em linhas gerais. Tem gente que fala assim, nossa, eu tive a intuição de não ir, fui e me dei mal. Não é assim? Muito bem. Bom, acabou, pode tirar. Todo dia, lá no Instagram, no Facebook, tem esses... Hoje eu não publiquei. Ou será que eu já publiquei? Não sei. Eu esqueço também. Mas daqui a pouco... Muito interconectada, muito bom. O problema... Você me acordou cedo, tirou o meu ritmo. Mas eu acordo, a primeira coisa que eu publico é o Rude. Eu lembro de que eu tinha uma amiga fora do país que chamava ele de Ruth, eu adoro. Muito bem. Tá Você ia perguntar. Antes disso, sobre o monismo, você nunca pensou, você não tem nenhuma ideia de fazer um curso sobre isso, um grupo de estudos? Eu tenho muito material sobre o monismo, eu adoro. Eu já fiz. Uma antroposofia da imanência. Ele está no ar, mas agora ele vai de novo, ele já encerrou. A gente fez esse ano, no começo do ano, né? E agora ele vai entrar no ar de novo para os membros do nosso site. Mas ainda estou precisando de alguém para configurar minha área de membros, porque eu não tive tempo para isso e nem sei
Se alguém souber, me procura no privado, como a gente diz. Muito bem. Tá Fala bom. o que você ia perguntar. Polêmica. Ai, nossa, gente, de manhã, vamos descansar. Vamos... Ó, vocês estão com o pé quebrado? Não. Vamos dar uma volta. Uma volta na natureza, fica polemizando. Não vai me dizer que é cirista. Se é cirista, eu não vou responder, não. Não, não é pergunta de Ai, fora, não, não, é pergunta de dentro. Ai, então tá bom. Ai, nossa, não aguento. Esse processo, Nina, que existe na antroposofia, eu acho que é só no Brasil. O quê? E eu acho que é só em alguns lugares. O quê? Que tem um pessoal que é o dono daquela área, o dono daquele saber, que dá a palavra final. Eu não sei se tem que pagar royalty para poder falar sobre certos assuntos para essas pessoas. Eu queria saber se isso existe ou se é uma impressão minha. Gente, que bobagem! Isso é da natureza. Digamos assim, eu vou debitar a conta da natureza humana. Isso em todo lugar. É em todo lugar, em todas as escolas de pensamento. Não só nas que beiram o religioso, viu? Para a gente não ficar chateado, né? Isso acontece até nas linhas de pensamento mais duras, tipo assim, marxismo. Tá? Então, assim, a gente tem que ficar bem tranquilo em relação a isso. Porque é assim a vida. Né? Não é? Olha só, tem aquela piadinha que eu adoro, vou contar. O moço morreu, né? Eu já contei, né? Eu sempre conto essa piada. Por favor, me considerem uma velha repetitiva. Olha só, o moço morreu. Aí, o gracinha do São Pedro foi levar ele para dar um rolê no céu. Aí foi passando pelo céu. O céu é cheio de casinhas, né? Há muitas moradas na casa do meu pai, né? Mais ou menos assim. E aí ele passou por um dos lugares onde tinha o pessoal fazendo os mantras. Aí tá, os mantras, os mudras, aquelas coisas todas. Aí, passando em outro lugar, tinha gente entoando hinos, né? Cantando aleluia, aquelas coisas. Aí ele falou assim, esses são os evangélicos, estão entoando seus hinos. Esses são... Quem é que faz mudra? Os indianos estão fazendo suas práticas. Esses são os sufis, estão dançando, estão rodoviando nas suas danças, e todo animado, mostrando para o moço o céu. Aí chegou numa salinha, ele falou assim, esses são os antropósofos. Estão aqui lendo as palestras de Steiner. E continuou, esses aqui são os católicos, estão rezando seus terços, e pronto, passou pelo céu todo. E aí perguntou para o moço, você gostou do céu? Nossa, legal, hein? Tem muito lugar para a gente ir. Aí, mas eu fiquei com uma dúvida, São Pedro. Aí o São Pedro falou, não, pode fazer, meu filho. Por que quando passou pela sala dos antropósofos, eu falou com a voz baixinha? Aí o São Pedro, todo delicado, né, um gentleman, falou assim, é porque eles pensam que são os únicos aqui. Ou seja, é isso, gente. Essa mesma piada podia ser para qualquer um das salinhas, né? Porque o povo acha que está sozinho nos lugares. Não, podia passar. Falava assim, olha, aqui estão os intelectuais da academia. Olha, aqui estão os marxistas. Olha, aqui os deleuzianos. Todo mundo acha que achou. Porque a questão não é se você está sozinho ou não no céu. A questão é você achar, ter gozo de ter achado a verdade. E a verdade não é a priori, gente. A verdade é a posteriori. Ela é fruto do seu alinhamento ético, estético e político existencial. Isso é a verdade, né? E ela, como diz a nossa querida Lameirão, ela é única e individual. Isso não quer dizer, né, que não existe fake news. Isso é outra coisa. São narrativas, né?
Mas essa verdade que o povo acha que conquistou, isso é uma balela. Ai, falei demais, vamos parar. Tem alguma outra pergunta? Eu respondo, senão eu já eu tinha uma última pergunta que eu queria ouvir você falar. Nunca ouvi você falar sobre isso. A diferença do mundo kantiano para o mundo goetheano. Ou steineriano, na melhor fase, se você quiser falar assim. Ah, não, gente, isso aí é coisa de livro, não é? Isso é tema de uma live inteira, de um curso inteiro, de um livro inteiro. Não, isso é coisa para gente que gosta de estudar essas cracolândias. Uma coisa que a gente tem que pensar, que quando Steiner está falando aqui na filosofia da liberdade, o interlocutor dele é o pensamento kantiano, né? Quando ele está falando, vamos achar um trem aqui. Quando ele fala assim, ninguém dever ser, com quem que o Steiner está falando? Com ele está alfinetando, né? Que a gente só tem que saber dever ser. A gente não tem que ter gozo, a gente não tem que ter paixão, tem que cumprir tarefa. É o que fala Kant, né? Tadinho. Mas o Kant também, ele é importante, tá, gente? Não briguem com ele, não. Pensem só que ele é um vovozinho, né? Sistemático, como diz aqui em Minas. E aí, ele fala, o Steiner está falando assim, olha, em algum lugar aqui que eu não sei de cor, porque eu não me interesso muito por esse assunto, mas ele está falando assim, ó, se alguém acha que para seguir aquilo que você quer fazer, você precisa abrir mão do gozo, ele não fala gozo, ele fala da paixão, é porque não conhece a verdadeira natureza humana. Ele está brigando com quem, gente? Com Kant. Porque o Kant não quer saber de paixão, de tesão, não quer saber de nada disso. Por quê? Porque ele é aquele senhorzinho, né? Que dava para acertar o relógio quando ele passava para caminhar. Não tem essa mitologia sobre ele? Ele é aquele cara sistemático, durão. E não é isso, né? Enfim. Pronto, era só isso aqui, só essa pequena... Pronto, era isso, o grande finale, é o mundo Kant versus o mundo Goethe. Conselho, vão lá no Jonas, vão lá na Cecília, grudem no... Cuidado com aqueles que estudam. Aqui em Juiz de Fora tem um grupo de estudos. Filosofia da Liberdade. O focalizador é o olavista. Ai... Meu colega de doutoramento, que acha a Michele Bolsonaro linda. Deve ser curiosa. Tomem cuidado com quem focaliza. Grudem no Jonas, grudem na Cecília, em gente legal, tá? Cuidado, porque dá para transformar isso aqui numa arma. Né? Porque o conhecimento antroposófico, como qualquer conhecimento, quando apropriado pelo pensamento dogmático, ele se transforma numa arma que agride o outro, uma arma que desqualifica o outro, que apequena o outro. Então, cuidado, tá, gente? Não vão se machucar por aí. Outra coisa, se você chegar perto de alguém e você se sentir menor do que essa pessoa, se ela te apequenar, né, no seu sentimento, cai fora, né? Cai fora, não vale a pena, mesmo que ela tenha a carteirinha colorida de alguma cor especial. Muito bem, é isso, gente. Tô tá bom, Nina. Não aguento. Obrigado. Mais. Da outra vez você estuda, da outra vez você faz pergunta de gente que estudou a disciplina. Tá bom. E aí a gente conversa e eu tenho que improvisar menos, porque e da outra vez vamos gravar de noite, tá bom? Que eu penso. Tá bom, a gente faz à noite. Do que de manhã. Olha só, quando eu tagarelo demais é porque eu já estou desconectada. Olha 10 horas da madrugada, é muito cedo. Vou mandar um recado para uma tal da antroposofia da imanência que me cancelou. Volta para mim, não é por causa que você fala uma palavra que você tem que cancelar a pessoa. Isso é uma falácia. Volte para mim.
Pronto. Posso ir Tá embora? bom. Olha só, queria agradecer demais os coitados que ficaram aqui, você por ter me convidado às 10 da manhã para falar quase até meio-dia. Muito bem, gente, ó, aparece lá nas coisas que a gente está fazendo, olha o bilhete, nas coisas que a gente está fazendo, tá bom? Alain, Eu tenho querido, certeza. você vai vir morar aqui mesmo? Tem certeza? Estou pensando. Eu tenho certeza que o pessoal que assistiu, Nina, continuaria assistindo porque está sendo muito prazeroso, muito divertido, leve, sem perder a profundidade. Mas é um assunto cabeludo esse que você escolheu, hein? Tá Pois doido. é, mas ele é necessário. O canal não podia continuar, não podia existir sem ter esse assunto em algum momento. Mas eu vou te convidar outras vezes, espero que você continue aceitando nosso convite. Então, tá bom. E convidar você e convidar todo mundo que está nos assistindo e vai nos assistir durante essa semana, que a live da semana que vem vai ser uma prática artística, uma vivência artística conduzida pela Lu Pinheiro, e no cartaz de divulgação vai estar o material necessário para você se preparar. Não vai ser uma live conteudista, nem uma live de debate, vai ser uma live de prática artística. Vai ser aquarela? Sim, são várias opções possíveis de material, de acordo com o que a pessoa conseguir se preparar em casa para poder acompanhar a condução que ela vai proporcionar. E é muito profunda, né? Porque vai ser uma ressignificação dos aprendizados de 2020. Quem né? que é a Lu Pinheiro? Lu Pinheiro ela fez uma live aqui com a gente, ela é uma estudiosa da Hilma Klint. Eu sei quem é, a Luciana. Luciana, é isso. É daí de Minas, né? Muito bem. É Luciana. A gente fala Lu Pinheiro na intimidade. Eu estou aqui atrás com esse... Achei que era um canal de esquerda. Me desculpe, então, hein? Perdoe-me. Ai, gente, falei um monte de coisa. Achei que estava falando na área progressista da força. Muito bem. Você está. Aqui atrás uma pintura que é da Hilma. Uma colagem, na verdade, né? Bom, o pessoal está aqui agradecendo, todo mundo muito feliz, pedindo para você voltar. Acorde mais cedo, obrigada por acordar cedo. Conversa boa. Eu acordo cedo, faço um monte de coisa. Só que eu não gosto de coisa fazer rara. Internet até antes do meio-dia. Porque eu começo a pensar só depois. Live leve, Nina. Divina. Naquela imagem do cartaz com aquele céu todo, acordando cedo. Sua cara. Então é isso, gente. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Elan. Gostei de te ver. Igualmente. Obrigado por tudo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.